Imagine isso. Você está no centro de um palco, iluminado por holofotes frios, o público murmurando expectativas. E você, o artista da sua própria alma, sente o peso de uma máscara que construiu. Uma armadura de estratégias calculadas, sorrisos ensaiados, movimentos precisos que te elevam acima da multidão. De repente, uma rachadura aparece, uma vulnerabilidade escapa, um momento de exposição crua. E o público hesita, mas você sente o vazio, a confiança que buscava evaporar. Aqui reside o paradoxo que te corta como uma lâmina. Em um mundo que celebra a vulnerabilidade como caminho para a autenticidade, terapias, confissões públicas, apelos à empatia, porque ela muitas vezes te deixa exposto e fraco, enquanto a estratégia, essa arte maquiavélica de planejamento e controle, constrói uma confiança inabalável que te permite dançar sobre o abismo. Sinta a tensão existencial apertando seu peito. Você se abre, revela feridas, espera a conexão, mas encontra julgamento ou pena, deixando um vazio que grita por algo mais sólido. Imagine navegar por corredores corporativos ou relacionamentos onde expor fraquezas te torna alvo, enquanto uma abordagem estratégica, antecipar, adaptar, influenciar, te posiciona como mestre do seu destino. Porque a vulnerabilidade, pregada como virtude por Sêneca em suas cartas sobre humildade, pode te negar a confiança que a estratégia, fria como Maquiavel, te concede. Será que estamos invertendo os papéis, idolatrando a exposição enquanto ignoramos o poder da mente calculada? Perguntas retóricas invadem sua mente, inquietantes e sem respostas fáceis. Como a estratégia, tão calculada e distante, pode forjar uma confiança que a vulnerabilidade, tão humana e próxima, frequentemente destrói? Por que resistimos a essa dualidade, acumulando camadas de defesa estratégica para sobreviver quando a sociedade clama por abertura? E se o medo de ser visto sem máscaras fosse o verdadeiro ladrão da confiança, como se cada ato vulnerável te despojasse, enquanto a estratégia te veste de invencibilidade? Você sente um formigamento na espinha. Sob pressão, sua psique dança entre o risco da exposição e a segurança do plano, e o equilíbrio pode redefinir sua arte vital. E se o verdadeiro enigma não fosse a vulnerabilidade em si, mas nossa relutância em equilibrá-la com estratégia, presos em uma narrativa que nos divide? Imagine-se nesse palco, a máscara caindo, mas uma confiança estratégica emergindo. Essas indagações não trazem conforto imediato, elas abrem feridas, forçando uma introspecção que questiona sua confiança. Mas antes de mergulharmos nas raízes ocultas desse dilema, nas forças psicológicas e filosóficas que opõem vulnerabilidade e estratégia, permita que essa inquietude se instale como uma semente prestes a brotar em revelações que podem redefinir sua alma. O que te mantém preso nesse palco iluminado, como se uma força psicológica oculta te compelisse a escolher entre a vulnerabilidade que te expõe e a estratégia que te fortalece, sem jamais encontrar um equilíbrio. Você sente isso como um conflito silencioso na alma, uma tensão enraizada em psicologia, filosofia e pressões sociais que moldam a confiança como um jogo de máscaras e planos. Vamos descer a esse abismo oculto, onde os insights de Daniel Kahneman se cruzam com as reflexões de Maquiavel e Sêneca, revelando por que essa dualidade persiste e como ela define quem você é. Pense nisso. Kahneman, com sua análise de vieses, expõe o viés de aversão a perdas. Você evita a vulnerabilidade por medo de rejeição, enquanto o viés de ancoragem te prende a estratégias seguras, sufocando a exposição crua. Maquiavel, em suas táticas de poder, via a estratégia como escudo e espada,
Mas e se essa visão colidir com Sêneca, que valorizava a vulnerabilidade como teste de caráter? O conflito interno surge. Você anseia por conexão, mas teme o custo emocional, optando por planos que te isolam. Psicologicamente, essa força oculta te transforma. Emocionalmente, a vulnerabilidade ativa estresse ao expor fraquezas, como Joseph Murphy descrevia ao ligar o subconsciente a inseguranças, fragmentando sua confiança. Socialmente, a pressão por sucesso, como Napoleão Hill promovia, exalta a estratégia como virtude, enquanto Machado de Assis, com sua ironia, retratava como a vulnerabilidade expõe a alma em um mundo cínico. Tomás de Aquino adiciona profundidade. A virtude exige humildade, mas a cultura moderna distorce isso em fraqueza. Essa tensão molda comportamento, emoções e identidade. Você planeja meticulosamente, evitando a introspecção que James Allen via como base para a autenticidade, e se perde em uma persona estratégica. E se as consequências forem mais sombrias, erodindo sua capacidade de conexão genuína? Sinta o peso disso. A vulnerabilidade te nega confiança. A estratégia te constrói, mas o vazio persiste. Segure essa tensão. Ela está prestes a revelar impactos que podem redefinir sua arte interior. E agora, segure essa urgência como uma rachadura que se alastra, porque a rebelião contra os padrões herdados não é uma destruição impulsiva, mas uma mudança radical de perspectiva que desafia o que você aceitou como destino inescapável. Imagine isso. Em vez de repetir os ciclos como um prisioneiro resignado, você os confronta com intenção, adotando soluções contra-intuitivas que transformam a autotransformação em uma jornada de ruptura e renascimento. Aqui está o segredo revolucionário. Os padrões do passado não te definem, eles são ilusões a ser dissolvidas, reconquistando o controle para forjar um eu autêntico e livre. Comece por inverter o paradigma. Em vez de ver o passado como autoridade imutável, encare-o como narrativa editável, como Marco Aurélio sugeria ao refletir sobre influências para manter autonomia. Pergunte-se: esse padrão me serve ou me limita? Essa mudança de mentalidade, inspirada em Sêneca, que via adversidades como oportunidades de reinvenção, liberta você do viés de ancoragem, permitindo que veja legados como opções, não obrigações. Daniel Kahneman reforçaria isso. Desafie o viés de disponibilidade que amplifica memórias tóxicas, analisando-as como dados para reescrita. Pense nos exemplos históricos que iluminam esse caminho. Malcolm X rompeu padrões de opressão racial e criminalidade familiar para se tornar um líder transformador, provando que a rebelião contra heranças redefine legados. Napoleão Hill, superando uma infância de pobreza, usou a mente para quebrar ciclos, mostrando que a persistência dissolve barreiras ancestrais. Machado de Assis, desafiando origens humildes e preconceitos, canalizou vulnerabilidades em sátiras que o elevaram, ilustrando que a autotransformação nasce da confrontação. Tomás de Aquino adiciona a essência. A razão divina permite transcender o passado, alinhando a alma à verdade. Para retomar o controle, construa uma nova mentalidade passo a passo. Primeiro, pratique a investigação radical. Journal sobre padrões herdados, como Joseph Murphy sugeria ao reprogramar o subconsciente para crenças novas. Segundo, adote rituais contra-intuitivos. Visualize rupturas, como James Allen descrevia ao ligar pensamentos a destino, rewiring hábitos. Terceiro, cultive alianças transformadoras. Busque mentores fora do ciclo familiar, como Maquiavel adaptaria para estratégias pessoais. Quarto, teste ações rebeldes. Experimente opostos aos padrões, quebrando o ciclo cultural de repetição. Sinta o poder emergir como uma luz através das rachaduras. Você não é vítima do passado. Você o transcende, emergindo com uma identidade que inspira.
Essas soluções desafiam a inércia hereditária, provando que a autotransformação floresce na ruptura. Mas e se essa rebelião revelar uma verdade ainda mais profunda, uma realização que redefina a sua essência? Aguente firme, ela está na porta, pronta para uma clareza transformadora. E agora, segure essa rachadura como um portal, porque a rebelião contra a dicotomia de vulnerabilidade e estratégia não é uma rendição, mas uma fusão radical que redefine quem você é como artista da alma. Imagine isso. Em vez de escolher entre expor-se ou planejar, você integra ambos, usando a estratégia como pincel e a vulnerabilidade como tinta, criando uma obra-prima de confiança que desafia as regras do palco. Aqui está o segredo revolucionário. A confiança não nasce de um ou outro, mas da dança entre controle e exposição, transformando fraquezas em forças através de uma mente estrategicamente vulnerável. Comece por inverter o paradigma. Em vez de temer a vulnerabilidade, veja-a como estratégia disfarçada, como Maquiavel sugeria ao usar fraquezas como armas sutis. Pergunte-se: essa exposição me fortalece ou me fragiliza? Essa mudança, inspirada em Sêneca, que equilibrava a humildade com a ação, liberta você do viés de aversão a perdas, permitindo que use a vulnerabilidade como ferramenta. Daniel Kahneman reforçaria isso. Desafie o viés de ancoragem que te prende a defesas rígidas, experimentando a fusão como inovação. Pense em exemplos históricos. Leonardo da Vinci misturou vulnerabilidade criativa com estratégias meticulosas, criando obras imortais, provando que a exposição calculada eleva a arte. Napoleão Hill, enfrentando inseguranças, usou planejamento para construir confiança, mostrando que a estratégia amplifica o eu. Machado de Assis, com sua ironia exposta, usou vulnerabilidade para conquistar admiração, ilustrando que a integração é poder. Tomás de Aquino adiciona profundidade. A virtude une razão e emoção, guiando a alma à mestria. Para retomar o controle, pratique a síntese. Revele fraquezas com planos, como Joseph Murphy sugeria ao alinhar subconsciente e ação. Reflita antes de expor, como James Allen via no caráter fortalecido. Busque feedback estratégico, adaptando-se como Maquiavel. Ritualize a fusão. Journal sobre equilíbrio, transformando o palco em tela viva. Sinta o poder emergir. Você é o artista, moldando confiança com ousadia. Mas, e se essa integração revelar uma verdade mais profunda? E agora? Deixe essa ousadia se transformar em uma revelação que ressoa como um aplauso eterno pela vastidão da sua alma. Porque a verdade final não é escolher entre vulnerabilidade ou estratégia, mas um paradigma que redefine você como o artista supremo, onde ambos se fundem em uma confiança indomável que transcende o palco. Imagine isso. Você que oscilava entre exposição e controle, agora vê que a alma se forja na tensão entre os dois. Uma dança que, como Tomás de Aquino sugeria ao harmonizar razão e fé, eleva sua essência a um estado de mestria criativa. Aqui está o insight mais poderoso. A confiança não é externa, ela nasce da integração, dissolvendo a ilusão de que vulnerabilidade te enfraquece ou estratégia te isola. Sinta o impacto dessa virada. Os vieses de Kahneman, aversão a perdas, ancoragem, não são obstáculos, mas reflexos de uma psique projetada para equilibrar. Como Sêneca via ao transformar vulnerabilidades em virtude. E se as meditações de Marco Aurélio fossem convites para unir estratégia e alma, mostrando que a confiança é o equilíbrio? Maquiavel riria da fraqueza, mas até ele sabia que poder sem autenticidade colapsa. A vulnerabilidade estratégica a sustenta. Napoleão Hill e James Allen convergem,
A mente mestra e o caráter puro florescem na integração, enquanto Joseph Murphy nos ensina que o subconsciente, alinhado a essa dança, manifesta força. Machado de Assis retrata personagens que unem ironia e exposição, provando que a arte da alma é híbrida. Essa realização reescreve tudo. O vazio das escolhas passadas, exposição rejeitada, planos frios, se dissipa quando você abraça a fusão. Paradoxalmente, em um mundo dividido, unir os opostos traz harmonia suprema. Você sente uma luz radiante. Lutas foram ensaios para sua obra-prima. Como um pintor diante de uma tela infinita, você vê o palco expandido. Vulnerabilidade e estratégia, agora uma só, te elevam. Haja, pinte sua confiança, inspire outros. Deixe essa verdade te assombre. A alma é arte e você, o mestre eterno. O canal Abismo Lúcido agradece você por ter chegado até aqui. Agora adicione um seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir o que você acabou de escutar.